Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar glórias a Deus pela minha vida, glórias a Deus pela sua vida e por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado, glorificado, exaltado por mim e por você é Jesus Cristo. E a Ele honra, glória, louvor e adoração. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar nesta manhã de bênção, de vitória, nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar nesta manhã de bênção, de vitória, meditando em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, versículo 14, que a palavra do Senhor diz assim, que certa mulher, 16, versículo 25, perdão, a palavra do Senhor diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Glória a Deus por isso. Nós vemos que já era por volta da meia-noite. Aleluia, glória a Deus. Já estava findando aquele dia e já ia entrar na madrugada do outro dia. Aleluia, glória a Deus. E Paulo e Silas estavam presos na prisão, machucados porque foram açoitados, apanharam. Aleluia, glória a Deus, por libertar uma vida, aleluia, glória a Deus, que estava sendo escravizada por Satanás, por seus senhores. Aleluia, ela estava sendo escravizada tanto ali no mundo ali espiritual, como também por homens. Ela estava sendo escravizada e dominada por demônios, adivinhadores e também por homens. Aleluia, glória a Deus. E Paulo e Silas, aleluia, libertaram aquela mulher no nome de Jesus. Aleluia, ará, surimianda, ará, maná, e ela ficou liberta, aleluia, dos espíritos de adivinhações, aleluia, glória a Deus, e ela foi liberta também das mãos daqueles senhores que estavam somente usando ela para lucro, para fim de lucros. Eles não estavam preocupados com a alma daquela mulher, daquela moça. Eles não estavam preocupados com o sentimento daquela mulher, daquela moça, não. Eles estavam apenas usando ela para lucrar. Aleluia, glória a Deus, para enriquecer cada vez mais. Aleluia, glória a Deus, com os espíritos de adivinhações que usavam ela. Aleluia, glória a Deus. E Paulo e Silas, aleluia, expulsaram no nome de Jesus, com a autoridade que Deus deu para Paulo e Silas, eles usaram a autoridade, aleluia, e aquela moça, aquela mulher foi liberta. Use a autoridade que Deus te deu. Deus te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Aleluia, glória a Deus. Deus deu para você a autoridade para pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia, glória a Deus. Deus deu a autoridade para você usar o nome dele e os enfermos serem curados no nome de Jesus. Vidas que estão aprisionadas pelo pecado, por demônios, serem libertas no nome de Jesus. Use a autoridade que Deus deu para você usar no nome dele. No nome de Jesus há poder. Aleluia, glória a Deus, para livrar cativos e oprimidos.
aleluia, do pecado, das garras do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Aleluia, glória a Deus. E eles então, por esse ato de amor para com aquela alma, porque a alma daquela mulher era uma alma sofrida, aleluia, glória a Deus, a alma daquela mulher, os sentimentos, era alma e sentimentos amargurados, aprisionados, oprimidos, aleluia, glória a Deus. E por eles libertar elas ali, no nome de Jesus, eles foram açoitados, bateram neles, machucaram eles, a carne deles, aleluia, glória a Deus. Eles foram açoitados, eles foram jogados no cárcere, na prisão. E por volta da meia-noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Dormindo? Não, orando, aleluia. Paulo e Silas estavam chorando? Não. Paulo e Silas estavam reclamando? Não. Paulo e Silas estavam murmurando? Não. Por volta da meia-noite, já terminando ali, findando ali, aquele dia para começar a madrugada do dia seguinte, aleluia, glória a Deus, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Eles estavam orando, eles estavam em oração. Aleluia, e eles estavam também cantando louvores a Deus, machucados por conta dos açoites, feridos por conta dos açoites, naquela prisão, aleluia, glória a Deus, eles estavam cantando, orando a Deus, em oração, aleluia, glória a Deus. Você que está machucado, ferido, em uma prisão, aleluia, glória a Deus, ore ao Senhor que Deus te tira da prisão, aleluia, a prisão que você se encontra, você está aprisionado pelas drogas, você está aprisionado pelo vício da bebida, aleluia, pelo álcool, você está aprisionado, aleluia, por algo, aleluia, que está sucumbindo a sua vida, está te levando cada vez mais para o abismo da morte. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor, ore ao Senhor aí nesse aprisionamento que você se encontra. Ore e cante louvores ao Senhor e Ele vai te tirar desta prisão que você sozinho não consegue sair. Paulo e Silas não conseguiam sair daquela prisão sozinhos, precisava da intervenção de Deus. Você está preso em algo que você precisa da intervenção de Deus, e para Deus intervir e te socorrer e te salvar, você precisa orar e cantar louvores a Deus. Aleluia! E por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, porque era um cárcere, era uma prisão, então havia ali naquela prisão outros companheiros ali de prisão, assassinos, aleluia, estrupadores, aleluia, havia ali outros companheiros ali de prisão que estavam presos ali, aleluia, juntamente com Paulo e Silas. Muitos estavam presos ali porque realmente, aleluia, cometeu algum ato criminoso, aleluia, glória a Deus, realmente infringiu a lei, mas outros estavam ali presos inocentes, como Paulo e Silas, e eles estavam escutando Paulo e Silas orar, Paulo e Silas louvar a Deus, aleluia, cantará, surimiandaramanai. Eles estavam ouvindo, aleluia. Não se importe com quem está do seu lado. Não se preocupe com quem está do seu lado aí, com você, nesse ambiente onde você se encontra. Adore ao Senhor e ore
ao Senhor. Não se importa se eles estão ouvindo, se eles estão escutando ou não, mas adore ao Senhor e cante louvores ao Senhor. Ore ao Senhor. E eles estavam ali escutando. De repente, aleluia! Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores ao Senhor e de repente, o de repente de Deus vai acontecer na sua vida, aí no ambiente aonde você está preso e não consegue sair. Tem pessoas que estão vivendo situações, aleluia, vivendo histórias, aleluia, e está em ambiente que eles não conseguem sair, eles querem sair, aleluia, mas eles não conseguem. Você que está em ambientes que você quer sair, mas não consegue, cante louvores a Deus e ore ao Senhor. Aleluia. Tem pessoas que estão aprisionadas em relacionamentos que não vêm de Deus para eles. Você está aprisionado em relacionamento que não vem de Deus para você. Que Deus não está presente com você nesse relacionamento. Por isso que você está se sentindo sufocado nesse relacionamento. Aleluia. Você está se sentindo um peso nesse relacionamento. Você não está em paz nesse relacionamento, porque Deus não está com você nesse relacionamento. E você não consegue sair, você quer sair, mas não quer, mas não sai, não consegue. Em nome de Jesus, ore ao Senhor e cante louvores, porque o de repente de Deus vai chegar. De repente sobreveio tamanho terremoto. Deus vai mandar um terremoto. Aleluia. Aí aonde você está aprisionado. Deus vai mandar um terremoto. Aleluia. Que vai sacudir o alicerce da prisão em que você se encontra. Aleluia. E abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Todas as portas, enquanto Paulo e Silas estavam ali orando e adorando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, veio de repente de Deus um terremoto assim. Aleluia. Esse terremoto abalou ali o alicerce da prisão. Então Deus está abalando o alicerce. Você que está orando e você que está cantando louvores ao Senhor, Deus está abalando o alicerce. E as cadeias, abalando o alicerce, e as cadeias de todos vão se abrir. As cadeias ali, aonde Paulo e Silas estavam, se abriram. Aleluia! E também as cadeias de todos os outros presos que ali estavam, escutando, dando ouvidos, aleluia, ali na oração e no louvor que Paulo e Silas estavam fazendo. E você que está escutando orações, aleluia, tem alguém aí, vizinho seu, aleluia, tem alguém do seu lado orando e cantando louvores ao Senhor e você está escutando, aleluia. As cadeias que estão te aprisionando, você que está escutando, as cadeias que estão te aprisionando, aleluia, também irão se abrir. Cantaramanai. As cadeias aonde Paulo e Silas se encontravam se abriram. E as cadeias daqueles que escutavam também. Aleluia. Escute. Aleluia. Porque você também será liberto dessas cadeias que têm te aprisionado. Aleluia. Aramanai. E quando eu estava em oração, aleluia, oração e louvor a Deus, quando eu estava louvando a Deus, aleluia, o Senhor falava assim para mim que estava preparando o ambiente. O louvor, ele prepara o ambiente para o Senhor Jesus. Aleluia, porque Deus, ele é santo. E importa que sejamos santos também. Ele não habita em qualquer lugar, ele não chega em qualquer lugar onde ele não é convidado.
Você precisa convidar a Deus. Eu estava louvando o Senhor, preparando ali, o Espírito Santo de Deus falando comigo, você está preparando o ambiente. O ambiente vai ficar propício para milagres. Aleluia, Aramanai. E Paulo e Silas orando na prisão, no cárcere. Aleluia, glória a Deus. Porque aquela prisão e aquele cárcere, ele era um ambiente propício para o mal. Aleluia. Para Satanás entrar ali. Era um ambiente propício para Satanás. Mas Paulo e Silas estavam ali, naquele ambiente propício para Satanás. Ele estava ali. Aleluia! Mas eles oravam e cantavam. E aquela oração e aquele louvor que eles fizeram ali, prepararam o ambiente. O ambiente ficou espiritual. Aleluia, Aramanai. E Deus veio mandando um terremoto e o milagre aconteceu. Aleluia! O ambiente, o lugar aqui está propício para Deus operar o milagre através da sua adoração e através do seu louvor, da sua oração. O lugar não é mais um lugar comum. Aleluia! Aramanai. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele viu ali uma sarça que pegava fogo, mas não consumia. E aquela maravilha chamou a atenção dele, e ele chegou mais perto da sarça, ele deixou as ovelhas e chegou mais perto da sarça para ver aquela maravilha de perto. E antes dele pisar lá, Deus falou com ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Por que é santo? Porque Deus estava ali. Aleluia! O lugar, ele se torna santificado, ele se torna santo e santificado, propício para Deus operar milagre, para Deus falar, aleluia, para Deus operar maravilha, aleluia, com a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é conosco aqui. Aleluia, Deus, ele está operando milagre na minha vida, operando milagre na sua vida e operando milagre na vida daqueles que estão escutando a voz de Deus. Prisões estão se abrindo em nome de Jesus, cadeias estão caindo em nome de Jesus, alicerces estão sendo abalados em nome de Jesus, para você ser livre, para você sair daí, para você sair deste lugar, desse ambiente, para você sair desse relacionamento difícil, conturbado, perturbador, que tem tirado a sua paz. Aleluia! O ambiente está propício para milagre. O terremoto veio para te libertar, não para te matar, mas para te libertar. Seja livre, saia e não olhe para trás, saia e seja dirigido e guiado por anjos. Aleluia, Ramanai, para viver uma nova história, uma história de Deus, que Ele já escreveu para você, para viver coisas novas com o Senhor Jesus Cristo. Paulo e Silas foram livres daquela prisão. As cadeias de todos também foram soltas. Aleluia. E houve salvação ali. O carcereiro, diz a palavra do Senhor, que vendo ali tudo o que aconteceu, ele ficou assustado, com medo, ele pegou ali uma espada para se matar. Mas Paulo gritou, não se mate, não tire a sua vida. Não se mate e não tire a sua vida. Assim diz o Senhor. Porque Deus tem salvação para sua alma e para sua casa. Aleluia! E aquele carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e ali tratou e cuidou das feridas de Paulo e Silas. Aleluia! E Paulo e Silas ainda pregou o evangelho de salvação, que é Jesus Cristo. Ele é o único que leva para o céu. Você não vai para o céu sem Jesus. Tem que aceitar Ele como único e suficiente Salvador. E aquela família, aquela casa foi salva para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração.
e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Hoje é domingo, procura o templo mais próximo da sua casa. Aleluia, glória a Deus. Adorna com a sua família. Procura o templo mais próximo da sua casa e vai lá adorar a Deus. Vai lá orar e vai lá adorar a Deus. Aleluia. Seja quebrada agora, em nome de Jesus, todas as cadeias, as algemas, as prisões que estão te aprisionando e te impedindo de buscar a Deus, de ir ao templo adorar a Deus, de estar em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, de servir a Deus. Que essas cadeias vão ser quebradas, essas algemas vão ser abertas, desfeito todo o mal, em nome de Jesus. Você está livre para orar e adorar ao Senhor, para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Jesus Cristo te ama.